Lembra, semana passada eu falei sobre Filipenses capítulo 1. Falei sobre os fundamentos da vida cristã. Lembra que eu falei com vocês os fundamentos? Falei sobre vocês, o amor aumente mais e mais. Lembra disso? O amor aumente mais e mais. E quando o amor aumenta mais e mais, a gente tem conhecimento, discernimento, percepção. A gente aprova as coisas excelentes, tá? Lembra disso? A gente se torna sincero e inculpável, quer dizer, deixa de ser hipócrita e é sincero, sem cera, inculpável, sem culpa. E por fim a gente viu que é a maneira de termos uma vida cheia dos frutos de justiça. Eu estou só lembrando vocês o texto que eu falei com vocês na semana passada, de Filipenses, capítulo 1, do verso 9, 10 e 11. Né? Tá? Estão lembrados? Então vamos ver hoje o que é que o apóstolo São Paulo continua nos ensinando sobre a igreja do coração de Deus. Espírito Santo, te pedimos graça para compartilharmos nesses minutos que temos nesta manhã as verdades, os fundamentos sobre a igreja que tu queres construir, edificar. Ajuda-nos a sermos fiéis a esta revelação e praticarmos com fidelidade, Senhor, o projeto para o qual nós fomos criados. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então veja lá, Filipenses capítulo 2. O apóstolo São Paulo começa dizendo assim, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas façais tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual tenha sempre em vista o que é dos outros. Versos 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou, em outras palavras, tenham a mesma atitude, o mesmo comportamento, as mesmas reações, a mesma disposição mental, o mesmo projeto pessoal de vida, o mesmo que havia em Jesus. Pois não, mantenha a sua Bíblia aberta. Qual o segredo da construção de uma igreja que reflete o caráter de Deus, que manifesta a vida de Jesus? O Novo Testamento, e eu tenho trabalhado muito com vocês neste tema, que hoje estou encerrando, esse tema, mês de dezembro, vou falar sobre outros desafios, mas estou encerrando hoje sobre a igreja, as responsabilidades da igreja local, a vida da igreja, é isso que eu estou falando com vocês. Vocês estão lembrados que eu estou falando com vocês sobre isso para que a gente não perca a essência do cristianismo, porque é muito sutil, né, esse processo da erosão, né, trazer lixo para dentro da igreja sem que a gente perceba. Muito sutil. Quando falo em lixo, me refiro a outras ideias, outros pensamentos, outras teologias, outras filosofias, outras ideias religiosas que, por vezes, interfiram na legitimidade, na pureza das Escrituras. Precisam tomar muito cuidado
porque é muito fácil a gente perder a direção. Muito fácil a gente perder, tá? Muito fácil. Começa consentindo uma questãozinha aqui, agora, amanhã depois vai consentindo um outro pecadinho, depois uma outra atitude, depois um comportamento, né, equivocado, mentiroso, e vai mais sutilmente. É como se fosse um casamento. Se a gente não cuidar da vida conjugal diariamente, zelar de manter a pureza na nossa relação conjugal, através da transparência e da conferência, enfim, da nossa relação, fatalmente vai surgir as raposinhas, como diz a Escritura, as raposinhas que vão penetrando no arraial, vão penetrando na vida familiar, vão penetrando no nosso trabalho, na nossa atividade profissional, ou vai penetrando também na vida nossa como igreja de Jesus. Então, a minha preocupação nesses dias tem sido exatamente porque foi o mês da Reforma, né, e eu, em homenagem à Igreja da Reforma, sempre sendo reformada, é que eu procurei trazer essas verdades para vocês, para admoestar vocês, ensinar vocês e lembrar vocês que nós temos que manter a pureza das Escrituras, da Palavra de Deus, para que a gente não se perca no meio do caminho. Que daqui a pouquinho, sutilmente, surge, né, uma questãozinha aqui, outra acolá, a ideia de alguém aqui, outro pensamentozinho de outro para lá, a igreja vai se tornando um clube, ou vai se tornando uma empresa, ou vai se tornando apenas um lugar de arrecadação de fundos, qualquer coisa assim, tá? E vai mudando a sua visão, a sua teologia, vai, né, assumindo outras teologias adversas, outros pensamentos, né, que vão sutilmente apodrecendo a base sólida da Igreja de Jesus, que é a doutrina dos apóstolos. Lembram-se vocês que lhes falei sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 42 em diante, quando Lucas, o médico amado, companheiro de ministério de Paulo, né, o apóstolo aos gentios, que Lucas enfatiza muito a questão da visão que ele na época teve da igreja de Jesus, lá em Jerusalém, que estava sendo edificada. Então, ele diz que a base para a edificação daquela igreja em Jerusalém, que estava em Atos 2, 42, era a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e na comunhão e nas orações. Estão lembrados? Vamos ver se a gente relembra novamente. A base da igreja do Novo Testamento, qual era? Doutrina dos apóstolos. O que mais? Comunhão. O que mais? Partir do pão. O que mais? E as orações. 4 fundamentos da igreja de Jesus. Era a doutrina dos apóstolos que eles estavam edificando a igreja. Não era a doutrina de qualquer pensador, qualquer filósofo da época, ou de qualquer pensador dos seus dias, por mais eloquente e por mais brilhante que fosse. Mas era a doutrina ensinada pelos apóstolos. Qual era a doutrina que os apóstolos estavam ensinando e que ensinaram? A doutrina se resume em 3 capítulos da Escritura que eu deixo com vocês. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali está o resumo da doutrina que Jesus deixou para que os apóstolos edificassem a igreja. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos você deve pelo menos ler uma vez por mês. Os 3 capítulos. Porque esta é a doutrina dos apóstolos. Ali fala sobre a base da nossa fé cristã. Fala sobre o quê? Perdão, santidade, relacionamentos saudáveis, sobre vida conjugal, sobre os relacionamentos até com os inimigos e por aí afora. Então, ali está a base da vida cristã. Mateus 5, 6 e 7 trata de relacionamentos.
né? Um casamento saudável, relacionamento ajustado. Então, esta é o resumo da doutrina dos apóstolos. A igreja de Jesus estava sendo edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Isso que eu fiz questão de trabalhar com vocês. Por isso que Lutero ficou indignado quando viu que a igreja estava sendo edificada sobre pensamentos humanos, sobre teorias, né, do clero que dominava o cristianismo naqueles dias, que estava completamente caminhando fora dos padrões bíblicos, completamente fora, colocando outras coisas sutilmente, né? Outras coisas no meio do cristianismo, né? A salvação pelo mérito pessoal, né? A salvação pelos indulgências papais, né? As indulgências, né? E se você pagasse, né, uma bela quantia de recursos, os seus familiares que haviam morrido, que estavam no purgatório, imediatamente ganhavam o reino de Deus. Já ficava tudo livre, uma coisa fantástica. Não precisava nem de Jesus. Tinha um bom dinheiro, eu fico só pensando nos pobres. O pobre ia para o inferno, com tripa e tudo. O pobre ia para o inferno. Mas os ricos davam o dinheiro e já estava ali. Então, veja, foi entrando sutilmente. Foi isso que Lutero se levantou e falou: ei, não, isso não tem nas Escrituras, não é a verdade, isso não é o padrão bíblico, vocês estão andando numa outra direção, isto não é a verdade de Deus. Então, é sutil isto, pessoal. Por isso que a minha preocupação nesses dias da minha vida é exatamente o cuidar da doutrina da comunidade da graça, que ela esteja fundamentada sobre a base sólida, que é a doutrina dos apóstolos. Eu estou preocupado em saber se nós vamos continuar fiéis à palavra, fiéis às Escrituras, fiéis à revelação de Deus. Para mim não importa se nós somos o maior, mais poderoso, mais fantástico ministério evangélico do mundo. Esta não é a intenção do meu coração. A intenção do meu coração é ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. É isso aí. Fiel. Eu quero ser encontrado fiel. Como diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho, na fé: procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na vida nada do que se envergonhar, e manejando bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 45 a 47. Desculpa, 2? Ainda bem que eu tenho os universitários me ajudando aqui. 2,15, obrigado. 2,15. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida íntima, na vida com Deus, no casamento, na profissão, no trabalho. Aprovado, que não adianta nada a gente viver um cristianismo aí maravilhoso, né, de fachada, e quando é um péssimo marido, é uma esposa reprovada, são filhos rebeldes e desobedientes, são pais completamente indiferentes, são profissionais corruptos, né? São profissionais tanto como empresários, tanto quanto patrões, como que os funcionários. Então, a vida cristã tem que ser coerente. A nossa fé tem que ser uma fé coerente. Aquilo que a gente crê, e no meu caso, que prega, e no seu caso, que ouve, que aprende, de nós sermos coerentes com a prática. Que uma coisa é a gente ouvir, como sempre, e nunca praticar, como sempre. Outra coisa pior ainda é ensinar sempre e nunca colocar por prática. Então, naquele dia, há uma recompensa para os infiéis. Bom, por isso, a importância de nós cuidarmos bem da base da nossa fé. Qual é a igreja que nós queremos como comunidade da graça? Eu quero uma igreja da comunidade da graça, uma igreja que ame as Escrituras, que ame a palavra, que tenha como base da sua fé e prática a palavra de Deus, que seja estabelecida firmemente sobre a doutrina dos apóstolos.
que ela esteja fiel a esta visão da doutrina dos apóstolos, cada dia da sua vida. E quando vai surgindo qualquer intercorrência, qualquer circunstância no meio do caminho, eu procuro imediatamente trabalhar para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Por isso o apóstolo São Paulo, que foi o fundador desta igreja em Filipos, ele escreve esta carta a esses irmãos. Vocês notem que eu tenho trabalhado nessa carta aos filipenses, exatamente por causa disto, pelo amor, preocupação e carinho que ele tinha para com aquela igreja que ele viu nascer. Uma igreja linda, grande, maravilhosa, que ele tinha uma paixão enorme por ela. Ele viu como ela nasceu lá no cárcere, viu como ela nasceu lá com Lídia, né? Ele viu aquela comunidade nascer linda naquele lugar, e passados aqui mais de 30 anos, Paulo está escrevendo para aqueles irmãos e dizendo: agora cuidem de serem pessoas em que o amor de vocês vai aumentar mais e mais, para que vocês sejam instrumentos coerentes no serviço, né, para esta sociedade tão carente em que vocês estão inseridos. Então, Paulo tem uma preocupação amorosa para aqueles irmãos. E agora, ele diz o que é que vai trazer alegria ao coração dele. Ele diz que há um segredo que pode proporcionar alegria ao coração de Deus, e que ele gostaria muito que o coração dele também fosse alegrado. Diz ele no verso 1 do capítulo 2, verso 1 do capítulo 2, ele diz assim: se há alguma exortação em Cristo. O que é a palavra exortação? O significado dessa palavra é se há algum consolo, se há consolação. Então, a primeira característica da igreja de Jesus, que Paulo queria que lá em Filipos existisse, era que nela houvesse consolo. O que é consolo? Consolo é a capacidade de discernir as necessidades uns dos outros, as necessidades das pessoas, para confortar, para levantar, para animar as pessoas. Isso é discipulado autêntico. Levantar o ânimo, animar as pessoas, fortalecê-las na fé. Então Paulo dizia, a primeira característica desta igreja aí em Filipos é que ela precisa ter consolo. As pessoas chegam desconsoladas, abatidas, desesperançadas, que encontrem da parte de vocês o interesse em consolar, em animar, em fortalecer, em interessar-se pelas pessoas. Filhos queridos, cristianismo é isto. Cristianismo não é para você viver essa fé para o seu umbigo. Cristianismo é para você viver a sua fé em favor do seu semelhante. Cristianismo não é aquilo que você recebe de Deus, mas é aquilo que você oferece de Deus para as pessoas. Isso é cristianismo. Não existe cristianismo daquilo que eu tomo para mim, mas o cristianismo é aquilo que eu faço para o meu semelhante. Então, Paulo está dizendo que haja exortação, consolação. Consola, porque ele havia naturalmente experimentado isso na sua vida. Barnabé foi chamado do filho da consolação. Barnabé foi aquele que, quando Paulo estava sendo rejeitado, porque os apóstolos, né, estavam com medo de Paulo, que ele perseguiu os cristãos, e agora ele diz que era convertido, a turma estava, estou fora, mano, não sei se ele está falando a verdade. Mas sabe quem foi que foi ajudá-lo? Barnabé. Foi ficar com ele, estar com ele. Passou uma boa temporada ao lado dele para animá-lo, para consolá-lo, fortalecê-lo. Trazia Paulo para que ele conversasse com os demais apóstolos, Pedro, João, Tiago. Ele fez essa ponte de amizade. Ele foi e trouxe o irmão, foi cuidar do irmão. Sabe de uma coisa, pessoa, se a gente não se interessa em ajudar as pessoas, em cuidar delas, em amá-las, sabe, a gente precisa conferir a nossa experiência cristã.
que a gente pode ser um bom religioso só os frequentadores de cultos. Sabia? Sabia? Só gosta de frequentar culto, mas não gosta de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. A igreja que eu quero, uma igreja em que vocês se interessem em cuidar de pessoas. Obrigado pelos améns. Tem gente que pelo menos entendeu. Vocês todos entenderam o que eu estou dizendo. O cristianismo é com você. É sua responsabilidade. Agora é com você. Como é que você pratica? Consolo, entrega, renúncia, cuidado, consolai-vos e edificai-vos. É mandamento recíproco. Não vou ler os textos dos mandamentos recíprocos, mas aqui está. Segundo, Paulo diz assim: haja exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Segunda característica da igreja lá em Filipos. Primeiro, consolo. Segundo, diz ele, amor. Segundo, amor. O que é amor, pessoal? Amor é estar junto na mesma situação. Amor é o que o amor faz. A indiferença sempre dá desculpa, mas o amor sempre dá um jeito. O amor sempre? E a indiferença? Diga isso para o seu irmão. A indiferença é só desculpa que dá. Mas o amor sempre dá um jeito. O amor sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. A indiferença dá desculpa. O amor sempre dá um jeito. Jesus foi consolado por um anjo lá no momento tremendo da tentação, né? Quando ninguém conseguiu consolar a Jesus lá no deserto, no momento da tentação. Desculpe, eu falei o quê? Deserto. No jardim. Foi lá exatamente que o Senhor foi consolado pelo anjo. É estar junto na mesma situação. Quando Jesus não conseguiu ser consolado no deserto, na tentação, Mateus capítulo 4, verso 11, foi no deserto que ele foi tentado, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Quando ele foi tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, verso 11, foi lá que os anjos vieram para consolá-lo. Então a igreja de Jesus precisa ter, primeiro, consolo. Segundo, amor. Terceiro, Paulo diz assim: se há alguma comunhão do Espírito. O que é comunhão do Espírito? Significa unidade. Comunhão do Espírito é isto, é a participação da vida do meu semelhante com interesse de levantá-lo, abençoá-lo, servi-lo, cuidar dele. Esse tipo de atitude não dá para a gente praticar, por exemplo, aqui, hoje pela manhã, neste grupo que temos reunido aqui, não dá para a gente praticar. Daí a visão que a comunidade da graça tem de que a igreja, ela precisa trabalhar com os pequenos grupos. Porque o pastoreio que a gente quer que vocês recebam é o pastoreio que deve ser oferecido através dos líderes de células. Precisam ser gente madura. Líder de célula não pode ser qualquer um, não. Não pode ser aquele irmãozinho entusiasmado que gosta de ajudar. Isso não. Precisa ser alguém que tenha maturidade para pastorear, que tenha chamado pastoral. Grande erro que às vezes nós temos cometido aqui na Comunidade da Graça é isso: separar líderes de células
queridos, decentes, mas despreparados, porque não tem o chamado ministerial. Portanto, não tem a carga, o peso da responsabilidade de cuidar da pessoa. E não tem a competência também. Ele quer ajudar, mas não tem competência. Tem ânimo, tem entusiasmo, tem boa vontade, mas não tem a capacidade, não tem maturidade para ajudar. Não foi preparado, treinado, formado, e não tem um desafio. Porque, quero dizer para vocês, nem todos vocês serão líderes de células, serão líderes de pequenos grupos, nem todos vocês. Não, senhores. Isso é uma bobagem. Você pensa que todo mundo... Não. É como pastores. Todos serão pastores? Eu me lembro que o Antônio Brandolis, o maior pastor que eu tive entre nós até hoje foi o Antônio Brandolis. Sabe quantas vezes ele pregou no seu púlpito? Nenhuma. Hoje em dia, a nossa maior igreja foi fundada por ele. A igreja de Ermelino Matarazzo foi fundada pelo pastor Antônio Brandolis. Como? Através dos pequenos grupos, quando ele trabalhou com os pequenos grupos, na região aqui do Riacho Grande, ali. Como é que é o nome daquele lugar onde ele estava? É Riacho Grande que chama? Não. Ponte Rasa. Nós tínhamos um grupo aqui na Ponte Rasa. E ele que trabalhou com o pastor Nadinho, foi ele que trabalhou, o pastor Brandolis. Formou, trabalhou e ajudou, e preparou o pastor Nadinho. Ele nunca pregou no púlpito. O maior pastor que eu tive até hoje. No dia do enterro dele, vocês estão lembrados que vieram participar? Foi o enterro mais concorrido que nós tivemos entre nós. A igreja lotou. E as pessoas que diziam a mim, saudades do irmão Brandolis, porque foi ele que foi me visitar quando eu precisava. Foi ele que cuidou de mim quando eu tinha necessidades. Foi ele que disse não para mim. Foi ele que me corrigiu. Foi ele que mandou eu organizar a minha vida e a minha família. Foi ele que me falou a respeito da importância e responsabilidade que eu tinha com a minha esposa. É assim. Muitos de vocês que estão aqui hoje foram ganhos e alcançados pelo pastor Brandolis, que nunca pregou no púlpito. Então as pessoas têm uma ideia equivocada. Acham que ser pastor é porque tem que pregar no púlpito. Não é isso. Pregar aqui é a coisa mais fácil que existe. A minha função mais importante não é esta que eu estou fazendo aqui hoje. É o trabalho que eu tenho com pastores. Eu sou pastor de pastores. Eu cuido deles, não é fácil. Que cuidar do rebanho é a coisa mais fácil que tem. Cuidar do pastor, o pastor é bicho encardido que vocês nem imaginam. Caso de polícia, está entendendo? É. Entendeu? Bicho teimoso, caba. Mas tem uns que são bonzinhos, fica tranquilo. Mas sabe, para pastorear pastores, para cuidar de pessoas, né? A fim de que eles cuidem das outras pessoas, e assim sucessivamente. Então, Paulo aqui está dizendo, esta igreja é uma igreja onde há unidade, há a comunhão do Espírito, o amor de Deus é derramado no coração dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus e dos filhos amados de Deus. Para quê? Para que eles se amem uns aos outros e cuidem das pessoas. E unidade é fundamental. O que é unidade? Unidade, filhos queridos, é o entendimento que nós temos que, nos tornando membros do corpo de Cristo, nós nos completamos uns com os outros. Você é muito importante. Você é absolutamente necessário no corpo de Cristo. Seu dom, seu talento, a graça que Deus lhe deu, não deu para outra pessoa, deu para você. Para você, na unidade do corpo de Cristo, você exercitá-la. Então, cada um tem um dom, cada um tem um talento. Para quê? Para nós nos unirmos e trabalharmos juntos. Eu fico, às vezes, pensando que triste, né? Triste. As pessoas, às vezes, são maltratadas pelos patrões na empresa que trabalham, maltratados pelo patrão na empresa que trabalham, e elas não pedem demissão do emprego. Não vão embora do emprego. Você já viu? Já viu isso? Se por acaso na igreja tiver algum problema, eles viram as costas e vão embora. Já viu isso? Viu que coisa nojenta essa atitude? Tem uns que têm problemas lá nas suas atividades pessoais. E, por exemplo, tem gente que
deixou de ser campeão brasileiro esse ano, por exemplo, né? Agora eu pergunto, você vai abandonar seu time? Os palmeirenses vão agora se transformar em corintianos? Os são paulinos vão passar a ser corintianos? Os santistas vão passar a ser... Eu gostei do nunca. Sabe por quê? Porque a pergunta que eles fazem é essa. E os membros da Comunidade da Graça vão deixar de ser membros da Comunidade da Graça? Não ouviu o seu nunca? Ah, bom. Ninguém muda de time quando o time está perdendo. Muda? Não. Que cada um tem direito à sua preferência. Imagina se tivesse um time campeão só e os outros não existissem. Teria graça o campeonato? Não. A graça do campeonato está aí. A graça do campeonato está aí. Né? Que um ganhou. Ué, esse ano é um, o ano que vem é outro, e é outro. Agora, pergunto, e vocês deixam de ser corintiano, palmeirense, São Paulo, por causa que ele perdeu? Não. Agora, às vezes eu vejo, sabe o que é na igreja? É que Deus está me chamando agora para um outro ministério. Mentira. Mentira. Porque ele naturalmente, não entendeu nada sobre unidade no corpo de Cristo, ele procura agora sair para buscar uma outra aventura. Outra aventura. Eu vou abandonar a minha mulher. Por quê? Você pensa que vai arranjar uma outra melhor? Ela foi a melhor que Deus lhe deu. Fica com ela e cuida bem dela, ô cara. Ouviu? E assim, em relação ao marido que Deus lhe deu, eu estou pensando no outro. Meu filho querido, você está pensando no outro, você está dizendo, Deus, esse aqui que me desse é uma porcaria, não serve para nada. Me dá um outro melhor. Não, ele está dizendo, ame o que eu lhe dei. Sirva o que eu lhe dei. Seus pais às vezes contrariam vocês, jovens, e nós adultos às vezes somos contrariados. Por causa disso a gente deixa de ser filho deles? Nossos filhos nos desobedecem e às vezes a gente rejeita, não é mais filho? Agora eu pergunto, por que na igreja a gente não faz isso também? Sabe por quê? Porque a nossa visão é esta, que a igreja é um clube. Quando aparece um outro melhor, um outro que tem piscina, piscina aquecida, né? Tem uma piscina aquecida, aquela piscina maior, como é que chama? Piscina olímpica, então, que tem a quadra de basquete, de futebol. Lá o outro tem, esse aqui não tem, eu vou no outro que está melhor, o outro. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Falta de entendimento sobre a nossa identificação com o corpo de Cristo, família de Deus, onde Deus nos colocou. Isso aí. Por isso o apóstolo São Paulo diz assim, sabem, diz ele, que haja consolo, que haja amor, que haja unidade do Espírito e que haja entranhados afetos e misericórdia. A igreja de Jesus tem misericórdia, tem afeto. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o ver o meu semelhante como um igual a mim, carente da mesma bondade e misericórdia que eu sinto da parte de Deus, que Ele também precisa. Às vezes a gente quer misericórdia para nós e juízo para o outro. Justiça! Às vezes eu vejo na rua, né, surge um acidente, quero justiça, justiça. Eu fico pensando, mas é justiça para o outro. Mas será que eles estão pedindo justiça em relação a eles também? Aos desmandos que são praticados? Não. Em relação a eles é assim, misericórdia, misericórdia, justiça para o outro, que se dane o outro, vá para o inferno o outro. É exatamente assim. Paulo diz que haja perdão, misericórdia. E aí no verso 2, finalizando, Paulo diz assim, completai a minha alegria, diz ele. Completem o meu gozo. Assim alegraremos o coração de Deus, mas assim nós vamos
cumprir com o propósito para o qual um dia nós somos criados. Alegraremos o coração de Deus, cumprindo com o propósito dele, cumprindo com a vocação dele, cumprindo com o desejo do coração de Deus, que é exatamente este: honrar, amar e servir um ao outro conforme ele em Cristo fez conosco. Finalizando, a igreja que eu quero, da Comunidade da Graça, eu quero que ela tenha consolo, eu quero que ela tenha amor, eu quero que ela tenha unidade, eu quero que ela tenha afeto e misericórdia, compaixão, perdão, e eu quero que ela alegre o coração de Deus. 5 bases da igreja que eu sonho, que eu trabalho toda a minha vida para ver construída esta igreja. A igreja de Jesus que tem consolo, vamos repetir? A igreja de Jesus que tem consolo. Segundo, que tem amor. Terceiro, que tem unidade. Quarto, que tem perdão, misericórdia. E a quinta característica, ela alegra o coração de Deus. Vamos trabalhar junto? Posso contar com você? Posso contar com você? E não vamos permitir que entre qualquer ideia que não seja a da pura e eterna palavra de Deus. Não vamos permitir que outros elementos venham trazer divisão na igreja que Jesus nos deu a responsabilidade de edificar. Que o Senhor me ajude. O Senhor me deu você como meu amigo e meu irmão, para que eu pudesse trabalhar com você, confiando em você, nos desafios do seu coração, para que você me ajudasse a edificar uma igreja sólida, amorosa e fiel, que ame a Deus, que ame as pessoas e que viva em amor. É o desejo do meu coração. Se você deseja que a Comunidade da Graça seja esta igreja, fique em pé comigo.